Olá, meus amados, minhas amadas, tudo bem, nono ano? Nós vamos entrar agora com aula de geografia. A gente vai também para o livro de atividade, vai fazer a correção do capítulo 2, que é demografia. Na última videoaula a gente falou e finalizou a parte da demografia, que é a parte que falava da China, falava da Índia, falava da Oceania, dos países da Oceania. Enfim, aqui tem alguns conceitos que vocês vão, na dúvida, né? Cultura, o que é densidade, diversidade étnica, envelhecimento, taxa de natalidade, são coisas importantes, tá? Uma definição mais explicativa e mais simples de entender. Enfim, dando continuidade, a gente tem o primeiro exercício, tem um mapa, Eurásia, que tem a abordagem da Europa e da Ásia num contexto tudo junto. Se tiver muito barulho, pessoal, porque está chovendo agora e é à noite, tá? O professor está gravando aqui na edícula, então talvez tenha algum som aí de chuva, tá? Uma deliciosa chuvinha. Continuando então, e aqui tem uma aproximação mais do Oriente Médio para a gente se entender um pouquinho mais, ok? Enfim, esse é o primeiro mapa para a gente identificar. A primeira pergunta que ele vai nos trazer é: sobre o ponto de vista físico, Europa e Ásia formaram um único continente, a Eurásia. Que critério divide ambas as partes de modo a constituírem dois continentes? Tá? O critério é diferença cultural, histórica, das etnias, presentes nas populações que compõem a Eurásia, representam o principal critério para a divisão. Então, o principal critério é questão de diferença cultural e histórica e étnica, tá? Então, essa é a resposta número 1. Número 2. Uma das formas frequentes de regionalização da Europa consiste em dividir o continente da Europa Ocidental e Europa Oriental. Confira no mapa a seguir, como o auxílio de um atlas, complete o quadro com o nome dos países situados em cada uma dessas partes da Europa. Então nós temos aqui o mapa, não traz o nome, mas boa parte a gente já olhando a fisionomia do mapa, você sabe que a botinha é a Itália, que o mais ao extremo próximo do oceano é Portugal, depois o vizinho dele é a Espanha, nós temos a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Suíça, a Suécia, a Áustria, a Dinamarca lá em cima, enfim, muito bem. E aí a pergunta é: Europa Ocidental, você vai colocar quem na Europa Ocidental? Então, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Islândia, Irlanda, Reino Unido, Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Áustria, Suíça, França, Mônaco, Andorra, Espanha, Portugal, Itália, Vaticano, San Marino, Grécia, Malta e Chipre. Qualquer coisa, se não lembrar, mas dá o pause aí na videoaula e vai marcando. Qualquer coisa vai também no Atlas e você encontra facinho esses nomes aí, ok? Na Europa Oriental, que é o lado mais aproximando do Oriente Médio, né? Que é considerado... Opa, perdão, professor, perdão um negócio aqui. É considerado a parte um pouco mais pobre da Europa, vamos dizer assim, né? Que se aproxima mais da Rússia. E nós temos Rússia, nós temos Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Ucrânia, Moldávia, Romênia, Hungria, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Albânia, Macedônia, Bulgária, Turquia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Então esses são os países da Europa Oriental, mais ao Oriente. E o Ocidente é o lado mais considerado um pouco mais rico, um pouco mais culturalmente, né? Mas enfim, todos eles num contexto geral fazem um agrupamento maior. E aí você vai para a página 13, que a pergunta é: durante o período da Guerra Fria, entre o fim da Segunda Guerra Mundial e em 1945 e o fim da União Soviética, que foi em 1991, a divisão apresentava no mapa reflexo nas diferenças políticas ou ideológicas. Baseando-se no mapa das questões anteriores, responda: como era essa divisão? Então você vai colocar assim: os países da Europa Ocidental, capitalistas,
eram nesse período aliados politicamente com os Estados Unidos da América, tá? Aqueles indicados na Europa Oriental estavam sob a área de influência da União Soviética, tá? Que por sinal abrangia a Rússia e outras 14 repúblicas. Aí nós temos Afeganistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Tarjiquistão, Uzbequistão e vai por afim, tudo estão aí. Caso queira aprofundar o discurso dessa Guerra Fria, é possível comentar sobre então o alinhamento com a Albânia e da Iugoslávia à União Soviética, que não eram parte dele, mas enfim, a resposta é a primeira que o professor passou aqui, que os países da Europa Ocidental, o lado da Europa Ocidental eram aliados dos Estados Unidos e o lado da Europa Oriental eram aliados da União Soviética. Gente, é aqui que passou a suposta ou definição cortina de ferro, né? Então, que dividia o lado do capitalista e o lado dos socialistas. Muito bem. 3 países da Europa Ocidental localizavam-se fisicamente na parte leste da Europa. Quais são esses países e por que são classificados como países ocidentais do continente? Então, você vai colocar lá: Finlândia, Grécia e Chipre, capitalistas. Eles eram, nesse período, alinhados politicamente dos Estados Unidos, mas eles estavam do lado do Oriente. Mas eles eram aliados dos Estados Unidos. Calcula a treta que era desses caras aí. Então, estavam num barril de pólvora ali, né? Então, a situação deles era pisar em ovos ali, mais ou menos, assim, não podia falar muito mal. 4. Calcule a densidade demográfica dos seguintes países europeus com base nos dados apresentados. Então, você vai pegar lá a população absoluta e vai dividir pela área. É uma coisa, é matemática, é muito simples. Mas o professor vai dar já para vocês a respostinha aqui. A parte da Itália, você vai colocar aqui 196,5 habitantes por quilômetro quadrado. A Islândia é 3,3 habitantes por quilômetro quadrado. A Bélgica é 374,4 habitantes por quilômetro quadrado. A Ucrânia é 73,3. E nós temos Malta, que tem esse número absurdo, 1.368 habitantes por quilômetro quadrado. Por que isso, professor? Porque a área, o território é muito pequeno comparado ao número de pessoas que vivem lá, 431 mil pessoas, tá? Então, assim, é considerado um país que tem uma grande concentração de pessoas por quilômetro quadrado, habitantes, tá? Em relação a esses países europeus apresentados, no quadro responda: qual é o mais populoso? Mais populoso, a gente vai colocar a Itália, com mais de 59 milhões de habitantes. Mais populoso, 59. Ganha de longe de todos, né? Então, mais populoso, Itália. Qual é o menos populoso? Qual é o menos populoso, pessoal? É a Islândia, 335 mil habitantes. Facinho, né? Agora vem um pouco mais complexo. E qual é o mais povoado? Tá? O mais povoado é Malta. Por quê? Porque seu território é pequeno e há um grande número de pessoas vivendo nesse território. Então, Malta é o mais povoado. E quem é o menos povoado? Quem foi com 3,3? A Islândia, né? Olha só. Ela tem 335 mil, só que ela tem um território bem grande, 103 mil quilômetros quadrados, tá? Então dá folga para as pessoas caberem dentro de um país desse, tá? Mesma coisa o Brasil, né? 210 milhões de habitantes, nós temos uma área de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então nós somos um país que não é considerado nem populoso, nem muito, ele é povoado. Tem povo, mas ele não é populoso, ele não tem problema com habitações e tudo mais. Nós teríamos, teoricamente, muito território para crescermos dentro desse nosso Brasilzão aí. Número 5. Leia o texto a seguir. Os lapões, ou Sami, como são denominados nos países nórdicos, são indígenas do norte da Europa. Cerca de 60 mil lapões habitam uma área de 388 mil quilômetros quadrados, nas extremidades setentrionais da Noruega, Suécia, Finlândia e da parte da Federação Russa, tá? Caracterizada por temperaturas negativas na maior parte do ano. E
agraciada ocasionalmente pelas auroras boreais. Então, se você quer visitar e ver uma aurora boreal, tem que ir lá para a parte dos Lapões. Um dos mais antigos relatos referentes aos Lapões data do século IX, registrava as migrações do povo durante os verões para as regiões litorâneas, com suas renas, que eram a base da sua subsistência. Há pouco mais de 30 anos definiu-se um símbolo nacional para os Sami, a bandeira inspirada no tambor das bruxas dos Sami, e em um poema de Andres Fielers, poeta lapão. O círculo da bandeira representa o sol vermelho e a lua azul. Ok? Enfim, Lapões, tem também a historinha do Papai Noel, que veio de lá, bebê, bababá. Com base no texto, identifique e transcreva informações, com base no texto, identifique e transcreva informações que correspondem ao território do Lapão. Então você vai colocar lá, qual é a informação do território? 388 mil quilômetros quadrados, ele faz parte com a Federação Sueca, Finlândia e parte da Federação Russa. Temperaturas extremamente negativas em boa parte do ano, e também você pode citar que existem as auroras boreais naquela região. Então, muito bem. A identidade do povo Sami ou Lapão. Qual a identidade deles? Então a gente vai pegar o seguinte. Identidade, sua cultura é própria e distinta das outras culturas nórdicas, e sua língua é uma variedade de 9 idiomas correlacionados. Também é importante a menção de que a bandeira da Lapônia é inspirada no tambor das bruxas. Então, perfeito. O modo de vida do povo do passado do povo Sami ou Lapão. Bom, um dos mais antigos relatos refere-se aos Lapões, dado do século IX. Registrava grandes migrações, está aqui, registrava grandes migrações nas correlacionados. Uma das antigas relatos refere-se aos Lapões, o povo durante o verão para ir ao litoral. Então eles saíam da parte mais fria e iam para o litoral. Perfeito? Continuando. A maioria dos países europeus é multiétnica. Em alguns deles, mais de um idioma é considerado oficial, como no caso da Bélgica ou da Suíça. Contudo, nas últimas décadas, a diversidade étnica tem se ampliado ainda mais, em que se constata, por exemplo, o elenco das seleções nacionais de futebol. Durante a realização da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, como ocorreu com muitas outras seleções europeias, o futebol foi possível perceber que vários dos atletas da Bélgica são nascidos em outras e têm ascendência de outros países do mundo, como o norte da África e da região balcânica. É que se naturalizam pessoas daquele país, então eles têm por direito participar dessa competição, porque têm a cidadania. O que se deve ao crescimento da diversidade étnica em vários países da Europa nas últimas décadas? Necessidade de emprego, necessidade de uma vida melhor, necessidade de melhores condições, é o que está acontecendo, né? Uma migração em massa para a Europa, não só para a Bélgica, como para toda a Europa. E a Europa, alguns países aceitam e outros países estão com medo, com receio. Nós vamos abordar esse tema com a relação das imigrações mais à frente, que é a relação, o medo do terror, né? A questão do terrorismo. Enfim, então você coloca assim, que é em busca de melhores condições de vida, melhores assistências sociais, enfim, emprego, tudo mais, tá? Página 15, nós temos uma pirâmide etária aqui da Hungria e retrato das tendências demográficas atuais e do continente europeu. Observe-a. Considere os seguintes grupos étnicos: jovens de 19 anos, adultos de 20 a 59, idosos acima de 60 anos. Quais grupos etários predominam na população húngara e, em geral, na europeia? Quais são os grupos? Some os percentuais e apresente os dados para cada grupo etário. Quem são os grupos que mais se apresentam? Então você vai colocar lá: os adultos correspondem a mais da metade da população do país, seguido da população de idosa e, por fim, da população jovem. Tudo ao contrário que deveria ser. Tudo ao contrário, pessoal. Deveria ser uma pirâmide etária com uma base bem extensa, com o meio dela relativamente grande e com
o pico dela pequeno, né? O que significa isso, professor? Ah, tudo bem, os velhinhos estão vivendo mais? Estão vivendo mais. E uma maravilha, ótimo. A cura de doença e tudo mais. Porém, o país ele vai sofrer com a relação campo de trabalho. Nós temos pouco jovem para ingressar no mercado de trabalho. E nós vamos ter poucos jovens para sustentar essa classe de de idosos, que vão estar cada vez mais vivendo mais tempo. Tá? Ok? A população húngara, como a europeia em geral, está num processo de envelhecimento. A Europa inteira está num processo de envelhecimento, tá? O Brasil também está. Para 2050, nosso país é uma previsão de que nós seremos um país também de velhos. Como se identifica isso na pirâmide etária? Como que se identifica isso, pessoal? Nas faixas centrais da pirâmide, em que estão os adultos, e mesmo no início do grupo da população idosa, a larga do gráfico e maior, o que significa uma maior quantidade de pessoas. Então, aqui, ó, olha aqui, ó, aqui, ó, 40, 50, aqui, ó, 60, 75, é uma parte que está se esticando, então significa que está vivendo mais. Então isso é um problema que o governo vai ter que administrar isso no futuro e bem próximo, tá bom? O que se pode inferir sobre a taxa de natalidade na Hungria? O que pode se dizer? Ela é alta, média ou baixa? É extremamente baixa. Você vai colocar que é baixa. A natalidade na Hungria ela é baixa. Por quê? Porque não há um incentivo de crescimento de crianças, de jovens, de formação de jovens, tá? Então assim, isso é um problema. O que o governo vai fazer? Não sei. A China fez o contrário, né? Fez a política do filho único. E aqui, quem sabe, vai ter a política dos 2 filhos que você tenha, para incentivar com financiamento, alguma coisa, enfim. É um problema que eles vão ter que administrar. Observe que, de um modo geral, até o grupo com mais de cerca de 60 de idade é uma certa simetria na pirâmide etária entre a população masculina e feminina. Porém, confira o que ocorre no conjunto etário constituído por idosos e idosas. O que você constatou? Então você vai colocar lá: constata-se que entre os húngaros há mais mulheres do que homens acima de 60 anos de idade. Tá? As mulheres têm um número muito maior, ela passa dos 75 aqui na casa dos idosos, tá? Na casa dos idosos, os homens nem chegam aos 75. Costumo dizer que o homem vive mais que a mulher, menos que a mulher, porque não se cuida. É um zorbão mesmo, não se cuida. Só vai em último caso e aí daí não tem mais jeito, né? Aí já foi. Ok? Então constata-se que há um número maior de mulheres do que de homens. Que tipo de planejamento o governo desse país, ou aquela pergunta que eu tinha feito recém, nós vamos entrar nela. Que tipo de planejamento o governo desse país e de outros com características demográficas semelhantes devem fazer para prevenir o futuro problema econômico-social? Problema econômico-social, previdência, pagar os aposentados. Se você não tem jovem, você não tem aposentados para receber. Então é um problema sério e não é específico da Europa, tá? O Brasil recentemente teve que fazer a nossa reforma da Previdência, porque se continuasse dessa maneira não teria mais dinheiro para pagar os aposentados. E não sei por quanto tempo isso vai acontecer, ok? Se isso vai ter que ser recalculado novamente daqui a 20, 30 anos, enfim. Que tipo? Bom, o Estado deve assegurar a arrecadação e a atenção e mais cuidadosa para a população idosa. É lógico, né, pessoal? Olha quanto que o governo gasta com tratamentos, com vacinas, com assistências sociais, enfim, isso tem um custo. E se você não tem de onde tirar esse custo, você começa a ter uma defasagem, começa a ter problemas. E aí, quem mais sofre geralmente? Quem mais está sofrendo na Itália com o Covid-19? É os jovens? É os idosos, pessoal. A Itália tem muito idosos. Então eles sofreram primeiro, tá? E se nós agora esquecer um pouquinho do lado humano e olhar para o lado econômico, para o país, é até um crime que o professor está falando aqui agora, mas eu quero que vocês raciocinem isso aí. Para o país, economicamente, é viável que tenha menos velhos vivendo. Olha só, a desgraça de uma coisa resolve o problema de outra. É incrível, nem devia estar falando uma coisa dessa, mas olhar para o lado financeiro e esquecer um pouco do lado humano, economicamente é viável para a Itália acontecer isso, infelizmente, tá? Então você vai colocar que deverá ter mais cuidado com os idosos, com infraestruturas,
com programas de saúde, com administrar com responsabilidade as contas da Previdência Social, não haver corrupção, enfim, buscar alternativas para melhorar a vida dos idosos. Ok? Muito bem. Está ficando extensa a aula, nós estamos acabando aqui, já está no 8. Eu vou parar por aqui e vou ter a parte 2, tá? Muito obrigado.